Olá, meus irmãos, muito boa noite para todos vocês, glória a Deus pela vida de vocês. Querido, em questão de tempo, né, de tempo dessa célula, nesse momento, a pastora não vai poder estar comigo nesse momento, né? Com certeza, fico triste com isso, porque é a minha metade, né, a minha companheira de células, né, e de ministrações, mas nós estamos aqui e vamos dar andamento nessa célula e com certeza Deus vai falar muito em seu coração. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui glorificar o teu santo nome, dizer que tu és bem-vindo nesse lugar, que essa célula dessa noite possa encher o nosso coração, possamos ser tomados pelo poder de Deus e tudo aquilo que o Senhor falar conosco nessa noite possa ter abrigo no nosso coração e produzir frutos em nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, o título da nossa reunião de célula hoje é Refazendo as Forças em Deus. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor tem sido bom, generoso e a tua misericórdia tem estado conosco sempre. Amém? O nosso texto-chave de hoje está em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do 1 ao 9, amém? Então, se você puder abrir, senão eu vou fazer a leitura e você acompanha. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do 1 ao 9, amém? Vamos lá? Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, esta hora, eu não tiver com a sua vida, não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, ou zimbro, alguns dizem, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira-me a vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém. Então, esse primeiro texto, amado, nós entendemos que é sempre um grande desafio ter um recomeço na nossa vida. Sempre um desafio muito grande, né? Nós esperamos as nossas forças ser renovadas, nós esperamos nós termos novamente a alegria de trabalhar, de fazer coisas, de operar na obra do Senhor, mas o que nós entendemos é que muitas vezes a dificuldade, a angústia, o problema, a decepção, né, as ameaças do inimigo, ela tem nos afundado, ela tem nos desanimado, ela tem nos amedrontado muitas vezes, amado. A realidade é essa. Né? Quando Elias pensou que tudo estava resolvido, ele recebe então uma ameaça da rainha Jezabel e ele percebeu que ainda tinha muitas lutas pela frente. Ele percebeu que ainda tinha medo, que ainda tinha no coração dele fraquezas.
porque Elias era um grande profeta, mas ele não era Deus. Ele era um homem falho e ele tinha fraquezas no seu coração, como eu e você, nós temos também. Agora, o que nós precisamos é entender que Deus está conosco e que não é essas dificuldades, essas fraquezas, os nossos adversários que vai nos derrotar, que vai nos colocar em desistência e permanecermos ali. Amém? Vamos para o primeiro ponto da nossa palavra desta noite. O primeiro ponto é: Deus nunca abandona no deserto os seus escolhidos. Nunca. Nunca abandona no deserto, nunca abandona no desânimo, nunca abandona na tristeza. Na verdade, Deus não nos abandona jamais. Ele é o único que nós podemos confiar, podemos ter certeza que Ele vai estar do nosso lado o tempo todo, indiferente do que nós fizermos. Mesmo em erros e pecados, Ele está pronto para ouvir um arrependimento e voltarmos à ativa no reino de Deus. Amém? Então, vamos ler de novo 1 Reis 19:9, que o Senhor diz para Elias assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, amado, Elias, ele estava, tão decepcionado com ele mesmo, com suas atitudes, com aquilo que aconteceu com ele, né, que ele já estava manifestando na vida dele sinais de rebelião. Porque não era aquilo que Deus queria. Muitas vezes nós entramos em tempos de rebelião, em tempo de tristeza, em tempo de decepção, e acabamos fazendo coisas que não é aquilo que o Senhor queria para nós. O Senhor quer nos ver levantar a cabeça, pegar na mão dele e prosseguir, mesmo em meio às dificuldades, em meio às angústias, em meio às tristezas. Ele quer nos ver prosseguir. Não, ele não quer que a gente entre em um lugar, ele não quer que a gente entre na decepção, na tristeza e ali fiquemos. E não saímos mais dali tendo tanta coisa no reino de Deus e na nossa própria vida para ser feito pelas mãos do Senhor, através de nós. Amém? Essa é a verdade. Então, ele sempre sai em busca, né, do desalentado, procurando estabelecer, né, na vida das pessoas, né, a restauração. Essa é a função do Senhor na nossa vida, e a nossa é acreditar que Ele realmente é capaz de nos levantar, de nos colocar de pé novamente. Amém? Quero ler um texto de apoio aqui que está em Isaías 41, do 10 ao 13. Vê se você consegue me acompanhar aí. Isaías 41, do 10 ao 13. Diz assim: por isso não temas. Esse texto é maravilhoso. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que coisa tremenda, né? Versículo 11. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Amado, que texto maravilhoso. Isso é o que Deus faz conosco. Porque, não sei se você conhece, mas tem um texto na Bíblia que diz que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então todos nós necessitamos dessa força, dessa ajuda, necessitamos que o Senhor nos pegue pela mão, necessitamos ser conduzidos pelo Senhor, ser curados e sarados pelo Senhor. Então Deus ele tem essa função de nos colocar para cima, de nos oferecer força, vigor. Interessante que, muitas das vezes, você fala com alguém que está abatido, desanimado, entristecido, passando por grandes guerras, e você fala com eles, parece que não resolve muito. Muitas das vezes você fala e ele diz: pastor, é porque
Não é o senhor, não é você que está passando por isso. Essa dificuldade é muito grande. Tudo bem, não sou eu que está passando por essa situação. Mas o próprio Deus está dizendo para mim e para você, não temas. Eu vou te segurar pela mão e vou te conduzir a lugares altos, eu vou te livrar de tudo isso, eu vou dar novamente força, vigor e restauração para a sua vida. É palavra de Deus para nós, amado. E nós temos que tomar posse dessa palavra para vivermos uma vida de qualidade no Senhor. Amém? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, aqui, ele diz que para recobrar o ânimo, temos que nos colocar diante do Senhor. Nos colocar diante do Senhor. Vamos ler o 1 Reis 19, do 11 ao 13. Primeiro texto que nós lemos. 1 Reis 19, do 11 ao 13. Diz assim: O Senhor lhes disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave, que quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Que maravilha, amado. Esse texto, olha, a gente fica até emocionado, cheio da presença de Deus, porque nós percebemos que Deus ele veio de uma forma tranquila, suave, para trazer paz ao coração de Elias. Veio de uma forma tranquila e ele para na entrada da caverna. Elias chega até a porta da caverna e olha, e Deus está ali parado na porta da caverna esperando e pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, o seu lugar não é esse. O seu lugar é um lugar de vitória, é um lugar de posicionamento onde um profeta deve estar. Amado, o seu lugar não é na decepção, na angústia, na tristeza, na derrota. O seu lugar não é na enfermidade, na doença. Amado, o seu lugar é estar de pé diante de Deus, de pé diante dos seus adversários, de pé diante da tristeza, da angústia, da derrota. O seu lugar é estar fortalecido na presença de Deus. Esse é o nosso lugar, amado. Deus veio à caverna onde Elias estava desistido, mas ele não entra na caverna, ele fica parado ali esperando Elias vir até ele. Amado, muitas vezes o Senhor espera nós irmos até ele. O Senhor muitas vezes está do nosso lado, como eu sempre digo. A gente fica muitas vezes procurando ele longe, mas ele está muito bem perto de nós. Mas ele fica esperando nós tocarmos nele e dizer, Senhor, como eu necessito da tua presença. Como eu necessito. Tem até um texto aqui de apoio no livro de Salmos 27, Salmos 27, 7 e 8, diz assim, ele está dizendo para o Senhor, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, e a tua face, Senhor, buscarei. Que tremendo esse texto. Então, ele está dizendo aqui no versículo 8, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. Ou seja, eu quero buscar a face do Senhor. Esse é o meu desejo. Então, eu buscarei a face do Senhor. Eu não preciso temer o mal, porque quem está do meu lado é o Senhor. A Bíblia diz, amado, que aquele que habita em mim, que é o Senhor, é muito maior, é muito mais forte do que aquele que está no mundo, do que aquele que governa o mundo, do que o mal que quer transformar o mundo em uma decepção, em uma profunda tristeza, angústia.
Amado, nós estamos nas mãos do Senhor e nós precisamos acreditar nisso. Porque quando eu acredito que o Senhor, Ele é a minha força, com certeza tudo que eu farei daí para frente é com a força de Deus. Amém? Porque na verdade eu não tenho força para nada. A minha força vem do Senhor. Eu elevo os meus olhos para o monte e olho e vejo que de lá vem a minha força, que de lá vem o meu socorro, que de lá vem o meu resgate. E quem vem de lá? O meu Deus, o meu Senhor. Amém? Um outro texto em Isaías, capítulo 55, versículo 6, muito conhecido, que ele diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Amado, é muito sério esse versículo, esse texto, porque se nós demorarmos muito buscar o Senhor, não será mais possível achá-lo. Nós precisamos clamar enquanto Ele está perto de nós. Se deixarmos Ele ir, se deixarmos Ele se afastar de nós, quando nós formos clamar, Ele não estará mais perto de nós. O momento é esse, o momento de reerguermos, o momento de entrarmos novamente em confronto com os inimigos, nessa batalha, junto com o Senhor, é esse. O Senhor está nesse momento nos fortalecendo, nos colocando de pé. Ele está dizendo que é conosco, Ele está do nosso lado, Ele vai nos sustentar, Ele nos pega pela mão e nos conduz. Amado, não tem proteção maior do que essa, do que ser tomado pela mão do Senhor e conduzido na segurança dEle. E nós temos que entender isso. Eu sempre digo isso, nós cristãos, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos esse respaldo do Senhor quando nós acreditamos e quando nós deixamos, quando nós entregamos as nossas mãos a Ele e dizemos: Senhor, nos conduza então, porque eu já não tenho força para mais nada. Eu já estou desanimado, eu já estou abatido, eu já estou desistido, eu já estou prestes a desistir, a sair de tudo isso, a deixar de lado tudo isso, Senhor. Então eu preciso reconhecer ao Senhor a minha fraqueza, para que então Ele me coloque na posição de um servo forte. Amém, amado? Glórias a Deus por isso. Vamos para o nosso terceiro ponto. O nosso terceiro ponto, ele diz: devemos nos inspirar em muitos outros que, passando por lutas semelhantes à nossa, não desistiram. Meu Deus, vamos ler o 1 Reis 19, depois a gente fala sobre isso. 1 Reis 19, 14 e 18. Olha o que diz, 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 e 18. Diz assim o 14: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. No entanto, fiz sobrar 7.000 israelitas, 7.000 de Israel, todos aqueles cujo joelho não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas boca não o beijaram. Olha o que esse profeta fez. E ele estava ainda assim desistido. Sabe, amado, muitas vezes nós somos tentados a nos entregar ao vitimismo, ao dizer: mas afinal de contas eu estou acabado, eu estou desistido, vida, céus, azar. Enfim, a gente começa a nos entregar ao vitimismo, a achar que nós somos piores do que os outros, nós não vamos dar conta, afinal de contas eu estou sendo perseguido, afinal de contas querem me matar. Pastor, eu não posso mais ir ministrar, pregar, falar do amor de Deus, porque eu estou triste, eu estou abatido, eu tenho problemas, eu discuti com alguém, eu briguei em casa, enfim, nós arrumamos um monte de desculpas, de problemas, para nós não sairmos em defesa daqueles
que ainda necessita do amor de Deus. Elias, ele pregou, ele fez com que 7.000 pessoas se voltassem ao Senhor e não desistissem de servir o Senhor. Mas ele próprio estava desistindo. Você já entendeu isso? Às vezes nós ministramos, trazemos alguém, eu já preguei para alguém, já ministrei, já tive pessoas que se converteram através do meu falar do Evangelho a ele, que hoje ele é um pastor, um homem muito usado e abençoado por Deus. Então nós temos que entender que aquilo que o Senhor coloca nos nossos lábios tem que ser falado, tem que ser declarado, mas eu mesmo preciso usar tudo que o Senhor fala comigo antes de passar a alguém, para que eu mesmo esteja bem e fortalecido. Amém? Tem um outro versículo aqui em Filipenses, capítulo 1, do 12 ao 14. Olha que tremendo esse versículo aqui, vai respaldar o que eu falei agora. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e clamor. Esse texto é maravilhoso, porque aqui o irmão está dizendo aqui, o profeta, o Paulo está dizendo aqui assim: olha, eu estou preso, eu fui preso, eu pregava, estou preso, agora eu não tenho como fazer, mas aquelas pessoas que aprenderam de mim, aquelas pessoas que me ouviram a pregar, falar, por eu estar preso, eles estão fazendo ainda mais. Ou seja, nós vimos que pessoas estão desanimadas, estão entristecidas, então agora é que eu vou pregar ainda mais, é que eu vou fazer com que aquela pessoa se levante e com que outras pessoas, com as quais aquele que estava desanimado teria que falar a ela do amor do Senhor, eu vou estar falando. Eu não vou deixar que as pessoas se desviem, que as pessoas vão sendo destruídas a poucos, porque outras pessoas estão desanimadas, desistidas ou abatidas, ou presas, vamos dizer assim. Amém, amado? Então, quando nós nos colocamos de pé diante de Deus, muitas outras pessoas também têm a oportunidade de estar de pé. Então, amado, nós não podemos desistir, nós não podemos ser daqueles que retrocedem, jamais. Nós temos uma função em Deus de ir, ministrar, pregar, falar do amor, trazer ânimo, força e determinação às outras pessoas, porque nós mesmos estamos sendo levantados por Cristo, levantados por Deus. O Senhor está nos dando forças novamente para nos reerguermos, para estarmos de pé. O nosso lugar não é no chão, nosso lugar é de pé. No chão nós só vamos quando nós nos prostramos aos pés do Senhor. Quando nós estamos curvados diante do nosso Deus, aí sim. Mas caso contrário, o nosso lugar é nas alturas, é erguido pelos braços do nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor diz: ide, pregai o Evangelho por toda a terra e fazer discípulos. Ele não diz: olha, se você estiver desanimado, enfraquecido, entristecido, então não vá. Não existe a possibilidade em Deus de nós cairmos e permanecermos no chão. Precisamos estar erguidos sempre que o Senhor precise de nós, precisa nos usar. Amém? Quarto e último ponto, diz assim, o nosso quarto e último ponto fala sobre focar nos nossos ideais é melhor do que focar nos nossos problemas. Concorda comigo? Focar naquilo que é o desejo do nosso coração e do coração de Deus é muito melhor do que focar nos problemas. 1 Reis 19, nós vamos ler o 15 e o 16. 1 Reis 19, 15 e 16. Diz assim: o Senhor lhe disse:
volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Que tremendo esse texto, amado, porque olha só, Deus vê em um homem que estava caído, desistido, pouco tempo, que já tinha desistido de viver, com medo de Jezabel. Diante de tantas coisas que foi feito, ele levanta, coloca ele de pé e fala: agora você vai, porque eu tenho trabalho para você. Você vai ungir reis. Você agora vai ungir reis e vai ungir um outro profeta que vai ficar no seu lugar. Ou seja, responsabilidades. Deus nos dá responsabilidades porque Deus confia em nós. Amado, eu costumo dizer que Deus confia muito mais em nós do que nós nele. Porque Ele está sempre nos levantando, nos colocando na rota da bênção, nos fazendo ir, pregar, ministrar, guerrear, falar do amor, colocando pessoas que necessitam de ouvir a palavra do Senhor, colocando na nossa frente e nos faz ter forças para ministrar e para reerguer aquela pessoa, mesmo eu tendo passado por tempos difíceis. Porque, amado, eu digo para você que tempos difíceis, lutas, problemas, não é pecado. Eles podem ser restituídos e feito pelas mãos do Senhor. Mesmo que seja pecado, você se arrepende diante do Senhor, toma posse da sua vitória, se arrepende, volta a servi-lo verdadeiramente como tem que ser servido e vai correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, vai fazer a obra, correr atrás daquilo que é a vontade do Senhor. E tremendo isso porque ele pega aquele homem fracassado, aquele homem que não consegue se erguer, que estava tentando desistir de toda a sua vida de profeta, e o grande argumento que Deus usou para tirar Elias da sua prostração foi mostrar-lhe que, apesar das suas dificuldades, das pressões de Jezabel, adiante dele havia promessas, conquistas. Amados, há promessas, há conquista diante de você, pronta para você tomar posse. Amém? Vamos ler um texto de apoio em Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que tremendo esse texto. Eu esqueço dos problemas, dificuldades, das angústias e parto para cima. E continuo, porque o prêmio vem do Senhor, do nosso Deus. O outro texto e último de apoio, Hebreus 10, 38 e 39, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, meu Deus. Amado, eu não sou daquele que retrocede, você também não. Nós não podemos retroceder, amado. Deus tem algo tremendo para nós. Quando eu retrocedo, eu deixo de fazer aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não posso desistir e permanecer desistido. Eu não posso cair e permanecer no chão. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Ele que nos levanta, é Ele que te coloca de pé. Então esteja nesse momento fortalecido pelo Senhor. Você que estava abatido quando começou essa palavra, desistido, desanimado, esteja agora de pé novamente pelas forças e pela restauração do nosso Deus. Amém? Que o Senhor possa cuidar, fortalecer e abençoar a sua vida em todo o tempo. Amém? Que essa palavra de célula possa ter te deixado fortalecido e pronto para as grandes batalhas, porque aquele que está em Cristo não teme o perigo.
Amém, amado? Glória a Deus pela sua vida, pela tua casa e pela tua família. Amém? Vamos orar então, para nós encerrarmos esse tempo. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro vida e vida em abundância. Eu declaro o poder do nosso Deus sobre a família, sobre a casa, sobre o casamento, sobre as células, sobre o trabalho, sobre as pessoas que têm sofrido tanto com decepções, com angústias, tristezas. Meu Deus, coloque essa pessoa no caminho, ó Deus, no caminho do Senhor, no caminho da rota com Deus, no caminho do fortalecimento. Meu Deus, que essa pessoa possa se colocar às portas da caverna para se encontrar com Deus. Meu Pai, muitos hoje estão dentro de cavernas, estão entristecidos, estão abatidos, desanimados. Muitas pessoas hoje, Senhor, se encontram, ó Deus, escondido dos problemas, escondido das angústias, escondidos das dores, das decepções. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, traga essa pessoa para fora novamente. Mostra, Senhor, que o Senhor é Deus sobre a vida dela, que é o Senhor que dá força, que é o Senhor que restaura, que é o Senhor que cuida em todo o tempo das nossas vidas. Eu declaro, meu amado, sobre você vida, e eu declaro vida em abundância, que você seja muito abençoado, fortalecido, e que logo, logo, você possa realmente estar fazendo tudo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e para outros, que depende da sua ministração, da sua pregação e da sua força. Amém, meu amado? No nome de Jesus. Tenha aí um restante de semana abençoado, cheio do poder, da glória, da unção e da misericórdia do nosso Deus. Amém? Nós nos encontramos no domingo. Se tivermos reunião no nosso templo, eu aviso um pouco antes, mas se não, a nossa reunião, o nosso culto online está de pé, está pronto para acontecer e o Senhor fará muito na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, fique na bênção, fique na paz e até breve. Glória a Deus pela sua vida.